Olá pessoal, tudo bem? Aqui é César Babler falando. Hoje é dia 3 de agosto de 2018. A gente vai fazer uma revisão rápida para o exame 26 de Direito Administrativo, beleza? Vou tentar ser bem rápido, bem breve, e para aqueles que já fizeram o curso, já assistiram às aulas, vai ficar mesmo uma revisão bem rápida para vocês novamente sintonizarem a matéria aí no cérebro. Bom, vamos lá. Aqui é só para lembrar, né, o meu livro, Direito Administrativo, voltado para OAB e para concurso. Esqueci de falar, quem quiser me adicionar no Instagram, meu nome é César Babler, né? E também no canal do YouTube, em que vai ser disponibilizado esse vídeo, também César Babler, tá bom? Vamos lá então, começando com bens públicos. Aqui, primeiramente, só lembrando, por exemplo, uma rua é bem público? Claro que é. Rua é. Será que uma repartição pública também é bem público? Também é. Eu quero que vocês guardem isso. Uma repartição pública, por exemplo, é um bem público. O que esses dois bens têm em comum? Ambos são bens públicos, só que um é de uso comum do povo, a rua. O outro é chamado bem de uso especial, que é a repartição pública. E uma vez que ambos estão destinados ao fim público, seja geral ou especial, eles são chamados de bens afetados. São chamados de bens afetados. E daí vem aquela expressão afetação. Enquanto afetados, detalhe importantíssimo, enquanto afetados, esses bens não podem ser alienados, tá? Guardem bem essa dica. Bom, então, bens públicos, conforme o artigo 98 do Código Civil, são aqueles bens pertencentes à pessoa de direito público, interno, percebam, público, todos os outros são particulares. Entretanto, a doutrina estende essas garantias dos bens públicos aos bens das empresas particulares, empresa pública ou mista, que utilizam esses bens na prestação do serviço público, tá? A classificação dos bens é bem de uso comum do povo, bem de uso especial e bens dominicais. Esses dois são bens destinados ao fim público e, portanto, constituem um patrimônio disponível do Estado, estão afetados e, portanto, não podem ser alienados. Os bens dominicais, por não ter finalidade pública ou destinação pública, são bens teoricamente alienáveis, são desafetados, tá bom? Bom, características dos bens públicos, eles são inalienáveis enquanto estiverem afetados, impenhoráveis, se aplica para todos, ela é uma característica absoluta. Imprescritibilidade, ou seja, nenhum deles admite uso capião, não há uso capião de bem público, seja ele qual for, inclusive os dominicais, beleza? Segundo tema que eu quero falar com vocês é a intervenção na propriedade. Vamos lá. Desapropriação, ela pode ser baseada na necessidade pública, né? Na utilidade pública ou no interesse social. A indenização em regra é prévia, justa e em dinheiro, e ela é a chamada desapropriação ordinária, é a regra geral. Existem outras que são chamadas desapropriação sanção, né? Quando o proprietário descumpre a função social da propriedade, seja ela urbana ou rural. Nesse caso, em se tratando de imóvel urbano, o município notifica o proprietário a parcelar ou edificar, em seguida haverá o IPTU progressivo no tempo e, como uma terceira consequência, progressivamente, haverá a desapropriação sanção, em que o proprietário não vai receber em dinheiro, e sim em títulos da dívida pública, resgatáveis em 10 anos após a sua emissão. Na função social da propriedade rural, caberá à União desapropriar imóveis rurais para reforma agrária que não estejam cumprindo a função social da propriedade rural. Nesse caso, o proprietário receberá títulos da dívida agrária resgatáveis de 20 anos, a partir do segundo ano da emissão. Confisco. O confisco é simplesmente uma retirada da propriedade, pelo Estado em razão de plantação de psicotrópicos ou de trabalho escravo, né? Nesses casos, o proprietário não será, esse detalhe é importantíssimo,
Nesses casos, o proprietário não será indenizado. Então, proprietário aqui desses imóveis, vamos supor que esse cara está plantando psicotrópico na sua terra. Então aqui é uma plantação de maconha. Esse cara que é dono da terra, ele vai perder a propriedade para o Estado, ele vai ter a propriedade confiscada e não vai ser indenizado de nada, não vai ser indenizado. Essa é a consequência em relação ao proprietário do bem confiscado ou expropriado, tá bom? Então guardem isso, que é um tema importante. Outro ponto ainda aqui importante é a desapropriação entre entes federados, né? Ela é possível desde que respeitado o grau de abrangência, e nessa ordem aqui, União desapropria estados, estados, municípios, tá? Desapropriação funciona o seguinte: a competência para legislar sobre desapropriação é privativa da União. Em seguida, os entes federados, União, Estados, DF, município, declaram o interesse público no imóvel. Como terceira consequência, haverá a desapropriação, é a fase executória, em que o poder público paga e ingressa no bem. E essa fase de executar os atos de desapropriação é uma fase possível de delegação para pessoas privadas. Então, administração indireta, concessionários e tudo mais. Sobre servidores, né, é importante saber que os cargos são acessíveis a brasileiros e também a estrangeiros, mas o brasileiro que preencha requisitos estabelecidos em lei, estrangeiro na forma da lei, né? Lembrando que o estrangeiro é mais difícil para o estrangeiro acessar um cargo público do que um brasileiro, seja ele nato ou naturalizado. O estrangeiro é mais difícil, porque depende sempre da lei, tá? É possível acumular cargo no Brasil? Sim, excepcionalmente, em regra é vedada a acumulação, mas havendo horário compatível, 2 de professor, 1 de professor com outro de técnico ou científico e 2 da saúde, questão que caiu aí na OAB em exames anteriores, que era o caso do médico, né? Ele ia fazer um concurso ele era bombeiro, médico do corpo de bombeiros, e queria fazer concurso para um cargo público de médico, né? Nesse caso poderia, uma vez que se trata de 2 cargos da saúde e não havia incompatibilidade de horários, então era admitido. Bom, a partir disso, outra questão importante é se o servidor público pode acumular o cargo dele que ele tem com um mandato eletivo. Em regra não, mas em se tratando de mandato eletivo de vereador, bastante cuidado com isso. Em se tratando de mandato de vereador e havendo horário compatível, é possível acumular os cargos, o cargo público com mandato de vereador, se houver essa compatibilidade de horários. É a única hipótese em que se admite essa acumulação. Se ele for federal, estadual ou distrital, ele vai ter que se afastar do cargo, né? E se ele for prefeito, ele também se afasta, só que o prefeito tem um detalhe importante, que eu até fazer aqui com outra cor para vocês. O prefeito, ele pode optar pela remuneração. Isso só se aplica em relação ao prefeito, tá? Cuidado com esse detalhe. Sobre estabilidade, é importante saber que a estabilidade é adquirida após 3 anos de efetivo exercício, né? E só adquire estabilidade pessoas que ocupam cargo público efetivo, ou seja, é o concursado para cargo, tá? O servidor estável só perderá o cargo nos casos de sentença transitada em julgado, processo administrativo disciplinar ou avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa. Se o servidor tiver sua demissão invalidada por sentença judicial, ele será reintegrado no cargo, ou, se estável, reconduzido ao cargo de origem, ou aproveitado dentro do cargo, ou colocado em disponibilidade. Sobre organização administrativa, eu queria conversar com vocês a respeito um pouquinho sobre a administração pública direta e indireta, né? Então vamos lá. A administração direta abrange os entes federados, União, Estados, DF, municípios.
A indireta abrange autarquia, fundação, empresa pública, economia mista, né? São as pessoas de direito privado e direito público que compõem a administração pública direta, que compõem a administração indireta. A direta, todas as pessoas de direito público. Mas tomem cuidado, porque as que são de direito privado e as de direito público, ambas, é a lei que cria, é a lei responsável por sua criação. Mas fiquem bem atentos com um detalhe. Numas, a lei já cria diretamente. Numas, direito público, a lei já é responsável por criar essa pessoa. Publicou a lei, a pessoa está criada. As outras, a lei também tem um papel importante, mas é um papel autorizativo. A lei autoriza a criação e depois é preciso mais um ato constitutivo, que é o ato registral, né? É preciso o registro, além da criação, tá? Então, as de direito público, lei cria. As de direito privado, a lei autoriza e depois vem o registro para criar. Desconcentração e descentralização. A descentralização ocorre com a criação de novas pessoas da administração pública indireta. E a desconcentração, percebam, tem a palavra O, é uma distribuição interna de competência com criação de órgãos, né? E aí existe hierarquia entre os órgãos, o ministério e a presidência, por exemplo. Os órgãos não são pessoas, né? Eles são partes da pessoa, eles têm competência própria, mas não tem, não pode esquecer isso, personalidade jurídica. A agência reguladora são autarquias, guardem bem esse detalhe, são autarquias, e elas têm possibilidade de poderes especiais em relação às outras, normas técnicas e prazo fixo do seu mandato de dirigentes. Os consórcios públicos, também chamados associações públicas, constituem reunião de entes federados, de entes políticos. Então, só a pessoa da administração direta compõe consórcio público. Eles fazem gestão associada de serviço público. Sobre serviço público, 2 pontos importantes. Na extinção deles, é preciso não confundir encampação ou resgate com caducidade, né? Então, vamos lá, vamos fixar bem isso aqui. Encampação ou resgate, encampação se dá por interesse público superveniente e o particular vai ser indenizado. Encampação se dá por interesse público e o particular é indenizado. Deixa eu mudar a cor aqui. Já a caducidade ocorre em razão de inadimplemento do concessionário. Nesse caso, preciso saber também inadimplemento, isso é importantíssimo vocês guardarem. Não confundir interesse público com inadimplemento, né, do concessionário. Então, quando o particular, o concessionário, pisa na bola com a administração, quando o concessionário age mal, ele é inadimplente, a administração declara caducidade com ele. Mas quando a administração verifica que aquele serviço não é mais conveniente para ela, ela pode acabar aquele contrato no momento em que ele estiver, indenizando, claro, o particular previamente, mas encampando aquele contrato. É uma forma de extinção da concessão. Além disso, sobre parceria público-privada, um tema importante, o valor mínimo do contrato é 10 milhões e o prazo é 5 a 35 anos, sendo que há 2 tipos de parceria público-privada, a concessão patrocinada e a concessão administrativa. A patrocinada envolve tarifa mais parcela do poder público e a administrativa não existe tarifa, somente parcela do poder público. Sob responsabilidade do Estado, o Estado responde objetivamente pelos danos causados, independentemente do dolo ou culpa. Adotou-se no Brasil a teoria do risco administrativo. Quem abrange a expressão Estado é a administração e delegatários, havendo subsidiariedade do Estado responder perante a administração ou os delegatários. Requisitos para responsabilização: ação, omissão, nexo causal e dano, sendo que o Estado não responde caso haja culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior.
A ação da vítima contra o Estado, que é objetiva, prescreve em 5 anos. A ação do Estado contra o agente causador do dano é subjetiva e não há prazo. Vamos ficar aqui um pouquinho, isso é importante também, né? A gente precisa reforçar isso. Ou seja, o que significa isso que a gente acabou de falar? Significa que a ação do Estado contra o servidor que causou o dano, ela tem natureza subjetiva. O Estado, para responder, para pegar de volta o dinheiro que ele pagou ao particular, ele vai ter que provar dolo ou culpa do agente causador do dano. Senão, ele não consegue. Ele vai ficar no prejuízo, uma vez que ele já pagou a vítima, né? E lembrando mais um ponto importante, essas canetas aqui, né? Estão enchendo o saco já, mas é tudo pela didática. Não há prazo para a ação do Estado contra o servidor. Essa ação de regresso, guardem bem isso, ela tem natureza imprescritível, isso é bem importante. Sobre o tema improbidade, podem praticar improbidade servidores em sentido amplo e também particulares que concorram com o servidor. As penas da improbidade são, dentre elas, suspensão de direito político, multa e proibição de contratar, sendo a suspensão de 8 a 10, 5 a 8, 3 a 5, conforme a hipótese de improbidade. Além disso, a multa de até 3 vezes, 2 vezes ou 100 vezes, conforme também a hipótese de improbidade. Enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou violação a princípio. Mesma coisa em relação à proibição de contratar, 10, 5 e 3, em relação à modalidade. Duas penas na improbidade exigem o trânsito, a perda da função e a suspensão de direito político. E é possível o juiz afastar, ou até mesmo a autoridade administrativa, afastar o servidor do cargo caso ele esteja atrapalhando as investigações do processo de improbidade. Mas nesse período ele recebe normalmente a sua remuneração, uma vez que o afastamento é provisório e não se considera culpado até então. Na improbidade não se permite transação, qualquer acordo ou conciliação, né? E a prescrição dela é até 5 anos após terminar o mandato, ou dentro do prazo prescricional previsto em faltas puníveis com demissão para quem tem cargo. Se alguém representa, comunica que outra pessoa cometeu improbidade, sabendo que essa pessoa é inocente, isso chama denunciação caluniosa prevista na LIA. E a pena é essa, 6 a 10 meses de detenção e multa, né? Além disso, indenização por dano moral, material, eventualmente ou imagem que houver provocado. Sobre licitação, vamos lá. Mais um ponto importante, né? Deixa eu mudar o ponteiro aqui, a cor, para ficar mais didático. Então vamos lá. Licitação. Sobre licitação, 3 pontos importantes aqui, modalidades. Primeiras modalidades importantes são concorrência, tomada de preço, convite. Sendo que na concorrência o valor é muito alto, é o mais alto, na tomada é um pouco menor e no convite é o menor valor, né? É nessa ordem de valores. Para engenharia, acima de 1.500.000, para outro serviço, acima de 650.000, sendo que todo mundo participa. Para tomada de preço, engenharia até 1.500.000, outros até 650.000 participam em regra cadastrados. Convite, engenharia até 150.000, outros até 80.000 participam em regra convidados, cadastrados ou não. Prestem bastante atenção em relação à participação, que ela vai diminuindo conforme diminui o valor, né? Então, na concorrência, a participação é ampla, o valor é alto. Na tomada, a participação é média, participam só aqueles que estiverem cadastrados no órgão. E no convite participam em regra os convidados, né? Que podem ser cadastrados ou não. Concurso é para escolher trabalho técnico, científico, artístico. Leilão é para vender bens, móveis ou imóveis pelo maior lance. A dispensa é quando a administração resolve dispensar. A lei indica alguns motivos. A competição é possível, mas a administração pode, se quiser, dispensar. Eu quero que vocês foquem na inexigibilidade, né? Que não dá para competir. Fornecedor exclusivo, só tem aquela pessoa para me fornecer aquilo. Serviço de natureza singular, com notória especialização, vedado para divulgação.
Artista consagrado pela crítica ou pela opinião pública também é um caso de idade. Sobre contratos, importante lembrar que eles têm cláusulas exorbitantes, né? A administração pode exigir garantia, a administração pode alterar o quantitativo contratual, de 25 para mais ou 25 para menos, ou 50 para reforma de edifício. A administração fiscaliza o objeto do contrato e aplica sanções ao contratado. Além disso, sobre poderes, eu queria focar no poder de polícia, que é um poder muito famoso. A administração interfere na vida do particular, fiscalizando ou até mesmo punindo o particular que não cumpre as normas coletivas. Não se confunde com a polícia militar, com a polícia civil. Essa polícia é a polícia administrativa, por isso que eu pus aqui distinção da polícia de segurança. Ele pode ser preventivo ou fiscalizatório e repressivo ou sancionatório, em que se aplicam multas, etc. Lembrando que o poder de polícia não depende da intervenção judicial para exercer suas medidas, né? E além disso, se for preciso usar força, caso de guinchamento, lacração de estabelecimentos e tudo mais, é possível o poder de polícia usar a força, a coercibilidade é um atributo do poder de polícia, tá bom? Sobre atos, eu queria lembrar do COFINFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Lembrando que o motivo deve constar no ato, isso se chama motivação. E os vícios importantes do ato são excesso de poder e desvio de poder, sendo que o excesso é vício na competência e o desvio é vício na finalidade, tá? Lembrando, para terminar, anulação ou invalidação, o ato é ilegal, quem pode anular é a administração e o judiciário, os efeitos são ex tunc. Na revogação, os atos são válidos, mas não estão mais convenientes ou oportunos, e portanto só a administração que sabe se é conveniente ou oportuno ainda para ela. E aí a revogação opera efeitos ex nunc. Espero ter sido bem resumido, espero também que tenham uma boa sorte, uma boa prova. E amanhã estaremos juntos no bate-bola, ok? Um abraço a todos, até!